Salve, salve concurseiro, estamos de volta. Vamos, sem mais delongas, dar continuidade à nossa aula de resolução de questões. Lembrando, tá, pessoal, aqui, ó, Instituto AOCP, a sua banca, seu cargo policial penal do Estado de Minas Gerais, domínio psíquico e missão policial. Parceria aqui para colocar você dentro da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. É isso mesmo, a gente já respondeu a 7 e agora é a questão de número 8. Assinale a alternativa incorreta no tocante à Constituição Federal de 1988. Vamos lá. Queremos a incorreta. Queremos a incorreta. Sempre façam essa marcação, não vacilem. Alternativa A. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Isso mesmo. Texto constitucional. É vedada a vinculação ou a equiparação. Alternativa B. O prazo de validade do concurso público é de quanto? É de quanto? Vamos voltar aqui. É de quanto? É de quanto? Fala aí comigo. 2 anos? Não. Até 2 anos. Até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Fiquem ligados neste detalhe. Fiquem ligados neste detalhe. Muito bem. Prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, maravilha. Prorrogável uma vez por igual período. Show de bola. Questão correta. É a literalidade do texto da Constituição. Alternativa C. Os vencimentos pagos pelo Poder Legislativo, olha, são vencimentos, e do Poder Judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Exatamente, texto da Constituição. Copiou e colou. Alternativa D. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional, para o exercício de mandato eletivo. No seu tempo de serviço será contados para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Exatamente. Exatamente isso. Mandato eletivo, estágio probatório, promoção por tempo de serviço, tudo é contado. Para aposentadoria também, só não promoção por merecimento. Isso aqui está disciplinado lá no artigo 38, da Constituição, não será objeto da sua prova. Não será objeto de cobrança da sua prova. Vamos à alternativa E, então. Já está certo, vamos marcar. Vamos lá, com calma. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, certo ou errado? Quem falou certo aí? Eu ouvi alguém falando certo. E se essa aqui tá certo, qual que tá errada? E aí? Olha aí. Olha aí. Atenção, meus amigos. Atenção, atenção. Olha isso aqui, ó. Prorrogável. É improrrogável. É improrrogável. Olha, já pegou uma, duas e vai pegar muito mais gente, mas não será você que vai cair numas pegadinhas sem vergonha dessa. Tome cuidado e bora pra frente. Questão de número 9, no que concerne aos direitos garantidos pela Constituição Federal, ao servidor público é correto afirmar que... Vamos lá, quais são os direitos? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em ato específico. E aí, é ato específico? Obviamente não. É lei, meu amigo, é lei. Até hoje não tem, mas é lei. Lembra, a gente falou sobre a lei que não tem, mandado de injunção, lei da iniciativa privada, enfim. B. É lícita a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Olha aqui, pessoal, ó, é vedada a vinculação ou a equiparação. Apareceu de novo. Marque esse inciso aí. Veja que a sua banca gosta de alguns incisos, ela tem predileção. Então isso aqui também está errado. Não é lícito, é vedada, Alternativa C. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, vedados aos estrangeiros. Obviamente que não. Novamente está aparecendo. Novamente apareceu o inciso. É na forma da lei aos estrangeiros. Não há vedação. Há uma condição. Alternativa D.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E aí? Claro que não. Não poderão. De novo aparecendo aqui, ó, na próxima questão. Ó, uma questão de 2017, uma questão de 2018, e ela pegando os mesmos incisos praticamente. Que banquinha preguiçosa. Não é preguiçosa, é ela indicando o caminho das pedras para você ser aprovado. Preste muita atenção nisso. Vamos então à nossa alternativa E. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá critérios de sua admissão. Muito bem, exatamente, achamos o nosso gabarito. Aqui ele queria correta, então achamos o nosso gabarito. Um detalhe aqui, este termo constitucional que está lá na Constituição, pessoas portadoras de deficiência, ele está em desuso. Iremos ver lá em Direitos Humanos que a nomenclatura correta é pessoas com deficiência, ou melhor dizendo, a nomenclatura atual, atualizada, é pessoas com deficiência. Muito cuidado na hora de escrever a sua redação. E aí já vai uma dica. Pessoas portadoras de deficiência não é um termo que está atualizado, é um termo desatualizado. E aí assim, se você for na sua redação fazer algo específico citando o inciso da Constituição, beleza. Agora, se você for fazer uma menção às pessoas com deficiência, não escreva portadoras de deficiência. Quem porta é o policial penal, ele vai portar uma arma, um cacetete. Legal? Deficiência não se porta. Fica a dica aí, olha aqui, já dei até uma dica para redação. Um salve aí, professor de redação. Questão de número 10, e decap, vamos lá. Os princípios que regem a administração pública são fundamentos essenciais que orientam a atuação dos órgãos e agentes públicos, assegurando que as ações do poder público concretizem o interesse da coletividade. Muito bem, é a supremacia do interesse público. O Estado, ele serve para concretizar os interesses da coletividade. Professor, não é bem assim não, eu sei, relaxa, eu estou falando o que a lei diz. O que deveria ser, o dever ser. O direito é o dever ser, não é o ser, infelizmente. Vamos lá, chega de papo. Assertiva A sobre o assunto, é correto afirmar. Queremos, então, a nossa assertiva que não contenha erro. O princípio de eficiência, se traduz na ideia de que a administração pública pode priorizar a celeridade dos atos administrativos, ainda que não garanta a qualidade do serviço. Claro que não, claro que não. O princípio da celeridade, o princípio da eficiência, ele sim está ligado ao princípio da celeridade. A celeridade é uma das características da eficiência, mas em nenhuma hipótese pode-se priorizar a celeridade em detrimento à qualidade do serviço prestado. É qualidade e economia, é qualidade e celeridade, presteza na hora de entregar o serviço ao administrado. Vamos lá, pessoal? Está incorreta. B. O princípio da publicidade estabelece que todos os atos administrativos devem ser publicados. Muito bem, exatamente. Todos os atos administrativos, em regra, devem ser publicizados, publicados. Ainda que a publicação coloque em risco a segurança do Estado ou da sociedade. Aí não, camarada, aí não. Salvo essas hipóteses. Segurança do Estado, segurança da sociedade, intimidade dos administrados. Show? Tá errada também. Alternativa C. O princípio da legalidade impõe que a administração pública poderá fazer tudo aquilo que não estiver proibido em lei. E aí, é isso? Obviamente que não. Obviamente que não. Quem pode fazer tudo o que a lei não proíbe é o particular. É o particular. É a legalidade lato sensu, direcionada ao particular. A administração pública, por outro lado, ela só pode executar o que a lei determinar ou autorizar que se execute. Se houver omissão legislativa, a administração pública fica ali na dela. Ela não pode fazer nada, só pode fazer o que está previsto em lei. Show de bola? Não se esqueçam disso. Isso é o básico do básico do básico e cai em prova. E muita gente erra. Vamos para a nossa próxima... Opa, já estou adiantando aqui. Vamos para a nossa próxima assertiva. É ela, é a última. O princípio da moralidade. Moralidade. Lembra lá? O que é moralidade? Ó, boa fé. Boa fé. É princípios éticos. Olha aqui. Probidade. Olha as palavras-chave do princípio da moralidade. Probidade. Honestidade. Olha que lindo. Honestidade. Honestidade. Decoro.
Decoro, isso mesmo. São todas as palavras-chave que conceituam o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, eu quero falar aqui rapidamente com vocês, o princípio da moralidade, ele vem para complementar o princípio da legalidade. Não basta ser legal, é preciso ser moral. Só que essa moralidade é uma moralidade jurídica. Repetindo, a moralidade do caput do artigo 37 é uma moralidade jurídica. Moralidade jurídica. Não é moralidade social. Não tem a ver com aqueles valores sociais de determinados grupos na sociedade. É uma moralidade que prevê boa-fé, decoro, honestidade, tudo bem? Probidade. E violando o princípio da moralidade, você viola o princípio da probidade. Você acaba cometendo um ato de improbidade administrativa. Está tudo conectado. Muito bem? Então, o princípio da moralidade, ele pressupõe esse dever da administração pública, não só baseado na legalidade, mas em uma moralidade jurídica. Moralidade jurídica. Vamos voltar aqui. Show de bola, vamos aqui analisar a nossa assertiva, que a gente já sabe que está certo, mas vamos lê-la. O princípio da moralidade exige que os atos administrativos sejam pautados não apenas pela legalidade, olha, maravilha, é um complemento da legalidade, mas também por valores éticos, olha, valores éticos, de integridade, faltou aqui, mas ó, valores de integridade, garantindo que a ação administrativa atenda ao interesse público. Claro, a razão de ser da administração pública é os interesses, ou melhor dizendo, são os interesses da coletividade. Muito bem, matamos a pau, vamos para a próxima. Olha, essa questão é bem interessante. É uma questãozinha bem legal. Se você ainda não fez, dá um pause na aula aí, faça do jeito que a gente está fazendo. Analise afirmativa por afirmativa, responda e depois volte aqui para a gente responder. Beleza? Respondeu? Vamos junto agora. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos princípios da administração pública. Vamos analisar então. O princípio da legalidade encontra sua gênese, sua origem, seu início, na ideia da separação dos poderes, identificando-se com a submissão da administração pública ao comando da lei. Professor, quando fala aqui que está identificando com a submissão da administração pública ao comando da lei, é exatamente o que o senhor falou. É a administração pública fazer o que a lei está dizendo para fazer ou está autorizando a administração pública a fazer. Agora, se o princípio da legalidade tem sua gênese na separação dos poderes, isso aí eu não achei na Constituição e não me lembro de ter estudado com o senhor. Beleza, então deixa marcadinho aqui, ó. A gente não sabe. Vamos para a próxima. Item 2. Corolário do princípio da moralidade. Os atos de improbidade administrativa implicarão na forma e gradação previstas em lei a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. E aí, meu amigo, minha amiga, o que vocês me dizem? Está certo ou está errado? Pessoal, é o seguinte... Eu sei que lá no parágrafo 4º da Constituição, do artigo 37, fala realmente que os atos de improbidade administrativa, eles implicarão na suspensão de direitos políticos, perdas da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal. Copiou e colou. Agora eu tô com dúvida nisso aqui, ó. Corolário do princípio da moralidade. Que é isso? Eu não sei. Vai que isso aqui nega toda a afirmativa aqui. Eu não sei. Pessoal, show de bola aqui, ó. Coloca um pontinho de interrogação, coloca uma marcaçãozinha e bora para a próxima. Na prova não pode ficar engasgado numa questão, não. Faz isso em todas que você tiver um pingo de dúvida. Às vezes, lá no final da prova, tem uma questãozinha fácil para você fazer, de graça. Se o cara fica enrascado ali, engasgado no meio da prova e não faz a prova toda, não consegue responder, ler toda a prova. Não deixe isso acontecer com você. Simulado na veia, planejamento e massificação de questões. Show de bola. Item 3. Como desdobramento do princípio da publicidade, princípio da publicidade, todos os cidadãos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse próprio e de interesse geral. Exatamente, o princípio da publicidade, quando se refere ao direito de informação, que serão prestadas na forma da lei e sob pena de responsabilidade, incluindo informações sigilosas que envolvam a segurança da sociedade e do Estado. Meu amigo, até aqui estava uma maravilha, estava certinho. Agora, incluindo informações sigilosas que envolvam segurança da sociedade e do Estado, aí ele já brincou. E aqui não tem
como você não saber. Aqui você com certeza soube dizer que isso aqui está falso, isso aqui está errado. Show de bola? Vamos aqui então para o nosso quarto item, número 4, item de número 4. A impessoalidade, olha aqui, ó, impessoalidade traduz a concepção de que a administração pública deve tratar a todos de maneira justa, exatamente, de maneira igualitária, sem privilégios ou preferências, tudo bem? A administração pública, ela deve ser impessoal, os administrados devem ser tratados com impessoalidade. Show? Admitindo-se privilégios, discriminações entre os cidadãos pautados em avaliação subjetiva do agente administrativo. E aí um detalhe, de fato, em raríssimas exceções, são raras as exceções, considerando todo o ordenamento jurídico, há hipóteses em que a administração pública pode tratar os administrados de forma diferente. Como, professor? Como? No caso, por exemplo, quando a Constituição disciplina que haverá uma reserva de vagas para pessoas com deficiência. Há um tratamento diferenciado aí, há uma discriminação positiva. Esse tipo de discriminação positiva é permitido. O que não pode é que essa discriminação ela seja pautada em avaliação subjetiva do agente administrativo. Aí não dá, meu amigo. Aí não dá. E aí tá errado. Então, temos aqui, ó, essas duas aqui. Não tem como ir para a prova sem saber um negócio desse. Tudo bem? Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Essas duas aqui, eu até entendo que ela necessitou um nível de abstração maior, um raciocínio maior. Enfim, o que eu quero dizer? Ó? Você sabe que a 4 e a 3 está errada. Vamos para nossas alternativas. 4 está errada, 4 está errada, 3 está errada, 3 está errada. Ó, sobrou só A. Então a 1 e a 2 está certo. Muito bem. Então, sabendo duas aqui, eu conseguiria responder. A banca, geralmente, em provas de nível médio, ela faz isso. Quando ela traz algumas assertivas mais apuradas, que necessitam um pouco mais de um grau de abstração, ela faz um esqueminha que o candidato, sabendo resolver questões, ele não fica engasgado, ele não se apavora e ele ganha a questão. Agora, pessoal, rapidamente eu quero falar com vocês aqui a respeito dessa questão. Dizer que o princípio da legalidade encontra sua gênese na ideia de separação de poderes, porque lembra lá que a gente falou que existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário. Montesquieu falou no espírito das leis, que seria uma sociedade ideal, o poder dividido nessas três funções: executar, administrar, legislar e julgar. Antes, o rei, ele concentrava todos esses poderes. Ele executava, administrava todo o reinado, ele dizia o que era lei, ele legislava e ele julgava. Ele concentrava. Então, o iluminismo, Montesquieu, veio para a separação dos poderes, falou: cada um fica com um determinado poder. Em regra, o parlamento ficou com o povo. Lembra lá o pessoal da esquerda, da direita, lá da Revolução Francesa? Enfim, o parlamento seria o responsável por fazer as leis, criar as leis, as quais o próprio rei, ou seja, o próprio poder executivo estaria submisso, e ao próprio judiciário caberia a função de interpretar e aplicar a legislação criada pelo poder legislativo. Muito bem. Então, por isso que o princípio da legalidade encontra sua gênese, o início dele é separação de poderes, porque lá na separação de poderes, o poder legislativo vai criar as leis para que a administração pública, ou seja, para que o Estado possa executar os comandos legais. Show de bola? A administração pública deverá ser submissa ao comando da lei. Muito bem. Olha, que questão bonita. Agora, né? Porque na hora da prova, meu amigo, candidato que tiver um pouquinho mais de nervosismo, ele dá uma pelada nessa questão aqui. E aqui, ó, corolário, olha que trava-língua, do princípio da moralidade, quer dizer que a consequência direta, no juridiquês, é uma consequência direta. Então, o princípio da moralidade é a regra. Então, a violação do princípio da moralidade tem como consequência direta, ou seja, como consequência lógica, melhor dizendo também, atos de improbidade administrativa. Logo, corolário do princípio da moralidade, os atos de improbidade administrativa. Então, assim, não é difícil, só que na hora da prova, essa redação um pouquinho mais rebuscada pode confundir o candidato. Não se apavorem. Tá com dúvida? Deixa marcada. Deixa uma marcaçãozinha. Faz as que vocês têm certeza.
e vá para as assertivas. Vamos para a próxima questão. Número 12. Questão de número 12. De acordo com a Constituição Federal, no que tange às disposições gerais da administração pública, assinale a alternativa correta. É vedada qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Obviamente que não. Obviamente que não. É possível qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Acabamos. Olha, o Instituto OCP gosta de alguns incisos. Fiquem ligados. É possível a acumulação de 2 cargos públicos de professor. Isso, quando houver compatibilidade de horários. Exatamente. É possível. É possível. Somente é possível a acumulação de cargos públicos de professor. Não. Pode um de professor, mais um de técnico ou científico, e também pode 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Opa, que vacilo é esse? E é possível a acumulação de 2 ou mais cargos públicos de professor, isso independentemente de qualquer condição? Não. Qual é a condição? Compatibilidade de horário. Compatibilidade de horário. Vamos para a próxima questão. Questão de número 13. Vamos lá, questão de número 13. Dá uma respirada aí e bora. Ainda com relação aos princípios inerentes à administração pública, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, é incorreto afirmar que, vamos lá, é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sem qualquer exceção. Obviamente que não. A acumulação, ela faz parte da exceção. A regra é não acumulação. Muito bem, a alternativa está errada. É o nosso gabarito. Ué, professor, mas está errada, cacete. Para os meus amigos, presta atenção. É incorreto, é incorreto. Vamos ver as outras alternativas. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Exatamente. É o texto da Constituição. Ele ainda fala que deverá ter caráter educativo e de informação social, de orientação social, educativo e de orientação social. Por vezes, a banca vai falar que isso aqui é o princípio da publicidade, por causa dessa palavra aqui. Mas não é. Quando fala da vedação, autopromoção, vedação à autopromoção, nós estamos falando do princípio da impessoalidade. Muito cuidado com isso. Pessoal, às vezes eu falo muito cuidado com isso, vocês acham que eu estou falando por falar. Não é. Isso aqui é muito recorrente em prova. É muito recorrente em prova. O princípio da publicidade diz que os atos precisam ser públicos. O direito à informação, o direito do administrado conhecer os atos, certo? E também serve como requisito de validade. É quando se publica um concurso público, um edital de concurso público. É quando se publica a nomeação dos aprovados. Enfim, a posse. Todos esses atos precisam ser públicos. Agora, quando fala de publicidade dos atos e programas, de obras, serviços e campanhas, e deve ter caráter educativo e de orientação social, meus amigos, é princípio da impessoalidade. Por quê? Porque quando se faz uma propaganda, uma publicidade com dinheiro público, não se pode promover-se. Autopromoção. É vedada a autopromoção. Quando o prefeito, o governador ou o presidente destina um recurso para determinada obra, ou um deputado, parlamentar, em geral, independentemente do cargo, qualquer agente público, ele não pode colocar uma foto dele assim, ó, aqui ó, Gessé faz, aqui ó, asfalto é com Gessé. Não é assim, entendeu? Fiquem ligados a isso. Vedação à autopromoção, ou quando diz que a publicidade oficial precisa ter caráter educativo e de informação social, diz respeito ao princípio da impessoalidade, não é o princípio da publicidade. Fiquem ligados com isso. Eu tô achando que vai cair na sua prova. Eu tô achando. Sério mesmo. Tô pensando que vai cair. Fiquem ligados a isso. Vamos lá. Alternativa C. A Constituição Federal de 88 disciplina a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Exatamente. Fiquem ligados que está lá no finalzinho. A alternativa B aqui, essa redação, quanto essa, já está lá nos parágrafos finais do artigo 37. Fiquem ligados, não leiam só os iniciais ali, que de fato são os que mais caem, mas tenham cuidado. Alternativa D.
A lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Exatamente. Também está lá no finalzinho. Está lá no finalzinho. E fiquem ligados à questão da publicidade dos atos, programas, obras e serviços. Tudo bem? E vamos que vamos. Vamos para a próxima. Estamos chegando ao final. Fundação Carlos Chagas, questão para agente penitenciário. Vamos a ela. A obrigatoriedade de realização de concurso público de títulos, ou seja, de provas de títulos e documentos para o ingresso no cargo público efetivo é dentre outros fundamentos, no que está fundamentado, ou melhor dizendo, qual o princípio que fundamenta a realização de concurso público de títulos, olha que ela especificou bem, de títulos para o ingresso em cargo público efetivo, enfim, é dentre outros fundamentos. Analisaremos agora as assertivas. Assertiva A. Manifestação do princípio da eficiência, tendo em vista que devem ingressar no serviço público aqueles que demonstrem capacitação e condições técnicas para o exercício do cargo. E aí, meu amigo, minha amiga concurseiro, tá certo ou tá errado? Professor, você falou algumas coisas do princípio da eficiência, mas eu não estou entendendo muito bem não. Deixa marcadinho aqui. E vamos para a próxima. Expressão do princípio da publicidade que rege a administração pública, já que os editais, provas e resultados devem ser publicados em jornais de grande circulação para que as fundações e as empresas estatais não estejam sujeitas a essa norma. Ainda que as fundações e empresas estatais não estejam sujeitas a esta norma. Nada a ver. Por quê? O princípio da publicidade não é o caso aqui, não tem nada a ver, mas mesmo que fosse o princípio da publicidade, ele precisa ser observado por toda a administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. Empresas públicas, empresas estatais e fundações não precisam observar? Nada a ver, tá errado. Mas também não é um princípio da publicidade. Expressão do princípio da isonomia. Para a igualdade de oportunidade para todos os interessados no ingresso no serviço público, não podendo ser adotadas condições diferenciadas para nenhum participante. Olha, professor, estou com dúvida, porque o concurso público ele é uma expressão da isonomia. De fato, vai entrar quem souber mais, quem tiver mais capacitação. Estou com dúvida nessa aqui também. Vamos deixar marcadinho aqui também? Vamos deixar marcadinho? Pô, a FCC tá apelando, professor. Vou falar que ela é copia e cola. Olha a qualidade da questão. Vamos lá. Alternativa D. Obrigatória para o preenchimento de cargos, empregos e funções em qualquer modelo de organização administrativa escolhida, mesmo na desconcentração em que estão instituídas pessoas jurídicas para integrar a administração indireta. Olha aqui, ó. É obrigatório para cargos, empregos e funções? Não necessariamente provas de títulos são obrigatórias. Poderão ser provas, concurso de provas e concurso de provas e títulos, tudo bem? Então, não necessariamente para o ingresso no serviço público haverá prova de títulos, tudo bem? Vamos lá. Já começa a errar aqui. E aqui, ó, outro erro. Mesmo na desconcentração. Desconcentração é uma técnica administrativa interna. Ela cria órgãos. Órgãos são feixes despersonalizados de competência. Não possuem personalidade jurídica. Pessoas jurídicas são criadas por descentralização administrativa. Tudo bem? Então, também está errado. Alternativa E. Passível de ser dispensadas. Alternativa E. Passível de ser dispensada nos casos de situação emergencial, sujeitando-se o novo funcionário a estágio probatório para além da finalidade original, atestar a capacitação técnica. Mas quanta bobagem, meus amigos. O que acontece? Não é passível de ser dispensada em situações emergenciais? Sim. Beleza. Até aqui a gente pode até aceitar. Agora, funcionário que é contratado em situação emergencial é o temporário. É uma situação emergencial, é contratado temporariamente. Funcionário temporário, servidor, cargo temporário, não tem estágio probatório. Muito menos, melhor dizendo, muito menos para atestar a capacitação técnica. Olha, vacilo. Então, meus amigos, ficamos aqui, ó, entre a A e a C. E aí?
qual que é? Olha, essas duas questões aqui, elas ensejariam, eu acredito, um pouco mais de dúvida. Agora, por que que não é a questão C? Por que que não é a questão C? De fato, o princípio da isonomia é igualdade de condições. É igualdade, é não ter distinção. Agora, quando ela fala que não podem ser adotadas condições diferenciadas para nenhum participante, está esquecendo lá do que a gente acabou de falar, das pessoas com deficiência, das cotas raciais, sabe? Então, há sim condições, há hipóteses em que haverá uma discriminação positiva a fim de chegarmos à igualdade material. Logo, essa questão está errada. Porque o princípio da eficiência, ele prevê contratar mais com menos, certo? É qualidade, celeridade, produtividade e economicidade. Quando se faz uma prova de títulos, você, em tese, está contratando quem tem mais capacitação. E o salário é o mesmo. Então, entre contratar uma pessoa que não é tão qualificada e contratar uma que é muito qualificada, as provas de título, elas servem para isso, para priorizar a eficiência, para colocar em prática o princípio da eficiência, economicidade, eficiência, celeridade e qualidade nos serviços prestados. Muito bem, questão maravilhosa, exigindo um raciocínio legal do candidato, mas já vai aprendendo aí. Quando se deparar com questões assim, tenham calma, mantenham a calma. Isso aqui vocês vão fazer na prova, olha, rapidão. Show? Vamos para a nossa questão de número 15. Tomando por base os princípios inerentes da administração pública, de acordo com a Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, analise as afirmações a seguir. Show! Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, de novo, e do Poder Judiciário, mas aqui, ó, isso aqui não é Instituto OCP, mas é para agente penitenciário. De novo aqui. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. Não poderão. Está errado. Então, deixa eu ver aqui. Errado. A gente vai lá, ó. Aqui tem um. Aqui tem um. Olha aqui. Eliminamos. Ou é a 4 ou é a 2. A 3 está errada. Vamos ver se a 3 está errada? Os servidores públicos não têm direito à greve. Como assim? Conforme está previsto na Constituição. Está previsto que eles não têm direito à greve? Obviamente que não. Eles têm direito à greve de acordo com a lei, né? Nos limites da lei, de acordo com a lei. Vamos lá. Vamos analisar a 2, então. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Exatamente o contrário. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não, texto constitucional, copia e cola, não serão computados e acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Vamos eliminar a letra B. E achamos o gabarito. Conferindo, o prazo de validade do concurso público é de quanto? Quanto? Isso, muito bem. É de até 2 anos, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Show de bola, corretíssima assertiva D. Isso mesmo, show de bola. Finalizamos aqui mais um bloco. E agora eu quero falar com vocês, lembrando que se o preço da disciplina parece alto, espere para ver o custo da frustração causada por sua ausência. Imagina aí você, professor, tô cansado, tô com preguiça, não tô conseguindo estudar direito, muito barulho aqui em casa. E aí passa o tempo, chega o dia da prova, você não tá preparado. E você olha assim, porra, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria conseguido entrar na Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Não viva de arrependimentos, meu amigo. E não seja aquele camarada que vai lá fazer a prova e fala, porra, a prova tava fácil, para quem estudou tava fácil. Então estuda, cabaço, estuda, porque não adianta. Prova fácil é para quem estuda. Porque se a pessoa fez prova, se você tem um amigo que sai da prova e fala assim, para quem estudou tava fácil, olha, pode dispensar esse tipo de amizade aí. Não existe isso. Para quem estudou tava fácil. Primeiro que você só vai saber se a prova tava fácil se você souber o conteúdo. Agora, a pessoa erra as questões e diz que a prova tava fácil. Como que tá fácil? Não seja mais um desses cabaços aí que fica falando esse tipo de asneira. Estude com disciplina, estude com interesse e principalmente, estude pensando que cada minuto que você está passando aí, estudando, se dedicando, valerá muito a pena. O concurso público muda a vida e vai mudar a sua vida também. Forte abraço, voltamos nas próximas aulas agora falando sobre os artigos de segurança pública, estado de sítio, estado de defesa e segurança pública. Show? Falou e até breve!